Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai enfrentar Praggnanandhaa agora aqui galera no Norway Chess 2026. Torneio presencial pensado, Magnus Carlsen aposentou, não, tirou férias, né? Tirou férias ali de ser um pai, de ser um marido, e está aqui jogando o Norway Chess 2026. Será que o Magnus Carlsen ainda tem um jogo bom? Será que ele já virou Papai Carlito, acabou o xadrez? Não sei, hein? Vamos ver aqui essa partida aqui espetacular entre Praggnanandhaa e o Magnus Carlsen. Que começa com o peão do rei, foi a escolha do Praggnanandhaa. E o Magnus Carlsen decide jogar a siciliana, afinal de contas, ele tem que ganhar, né, pessoal? Ele perdeu uma partida, a outra ele ganhou no Armagedon, então ele não ganhou 3 pontos por vitória. E nisso já tem jogador Firuja, já tá disparando na liderança e tudo mais. Então o Carlsen tem que ganhar. A partida segue com o cavalo em F3, D6, o Praggnanandhaa abre a posição, temos trocas, o Magnus desenvolve o cavalo, o Praggnanandhaa defende e adivinhem o que o Magnus Carlsen vai jogar? Sim, meus amigos, a variante Najdorf da defesa siciliana. Se você não conhece, é uma das aberturas mais ardidas, mais perigosas do xadrez. Quando as pretas jogam isso, é uma arma não é uma arma secreta, é a abertura mais jogada, na verdade, entre os grandes mestres, quando eles querem ganhar. A gente sabe que a partida vai ser ardida. A partida segue com o lance H4. Você tá de sacanagem que dá pra jogar até mesmo H4 contra a Najdorf. Porque contra a Najdorf a gente já sabe. Dá pra jogar bispo G5, dá pra jogar bispo E2, dá pra jogar F3, dá pra jogar B3, dá pra jogar A3, dá pra jogar bispo E3, dá pra jogar dama D3, dá pra jogar bispo C4, dá pra jogar G3. Agora, o H3 eu já tinha visto, agora o Praggnanandhaa. O que não dá pra jogar na Najdorf? A verdade é essa, né? Que loucura, galera, que loucura. H4 foi jogado aqui, ó, Barrilda nem mexe, é um lance bom. Eu acho que essa posição é mágica, qualquer lance presta. A partida segue com H6 e agora bispo C4, que isso. Praggnanandhaa desenvolve de uma maneira ardida. E6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, controlando a casa de D5 em geral, é quando ele quer jogar a dama aqui em C7. A partida segue com o lance A3, cara, tá muito sofisticado isso, A3, H4 e bispo C4 contra a Najdorf, eu preciso rever os meus conceitos. Magnus Carlsen segue com o cavalo C6, Praggnanandhaa segue o desarrollo da pedra com o lance bispo em E3 e o Carlsen segue com bispo D7. Todo mundo vai desenvolvendo e o Praggnanandhaa guarda o bispo na casa de A2. Não tá claro se o Praggnanandhaa vai querer fazer o roque curto, o roque longo. O Magnus Carlsen já tá meio na cara que ele vai querer rocar. E o Pragna segue com Dama E2. Dama E2 é um lance que dá o tom de que será jogado Gran Roque e que vai estourar G4. O Magnus Carlsen, sabendo disso, joga o H5. Olha só, evitou G4. Praggnanandhaa insiste a essa altura da partida. Não é mais nenhum segredo que as brancas querem jogar o lance G4. Magnus Carlsen segue com o cavalo em E5. A luta na casa de G4 está intensa. E esse lance também tem a possibilidade de querer formar uma possibilidade de jogar C4 no futuro. O cavalo em C4. Praggnanandhaa segue com Gran Roque, colocando o rei em segurança, trazendo a torre para o jogo. E o Carlsen diretamente posiciona a torre na coluna semi-aberta. Pragna segue com o lance bispo G5 e nesse momento eles já gastaram mais de 1 hora no relógio cada um. Lance 14, olha o tanto que os caras não tem que calcular. O Magnus Carlsen me encontra o melhor lance da posição aqui. Olha aí, cadê os jogadores de dragão? Esse aqui é o lance da dragão, mas na Najdorf não é tão comum. Torre por cavalo, o melhor lance foi encontrado aqui pelo Magnus Carlsen. Qualquer outro lance ele já poderia começar a enfrentar problemas. E aqui, o que as brancas têm que fazer? Tem que tomar, acabou de perder uma peça, poderia até jogar um lance intermediário, mas aqui é o melhor, mantendo o bispo no jogo. E o Magnus Carlsen traz a dama para a posição. Olha que interessante, o Magnus Carlsen sacrificou uma qualidade por dinamismo. Vamos aqui, galera, daqui pra frente vocês vão ver uma partida muito bizarra. Rei B1, o melhor lance foi encontrado pelo Praggnanandhaa e o Carlsen tem uma bombonière de peões aqui, ele pode capturar qualquer um desses ou até rocar.
O Magnus Carlsen prefere capturar o peão de A3 e o Praggnanandhaa só tem um lance bom e ele encontra F4 disparando contra-golpe na ala do rei. Magnus Carlsen pode jogar cavalo G6, pode jogar cavalo C6, pode jogar cavalo de E em G4. Essa foi a escolha do Carlsen. Não dá muita bola para esse simbolinho aqui, não dá muita bola, é besteira. Continua equilibrada aqui a partida. E o Pragna encontra o único lance da posição E5. Uau! Temos trocas aqui, peão toma, o cavalo atacado. Tem problemas aqui o Magnus Carlsen. Tem problemas aqui, porque o lance natural da posição seria jogar o quê? Jogar um cavalo aqui em D5, né? Problema, bispo toma, seguido de E6. E o ataque das brancas é decisivo. Por isso o Magnus Carlsen não tem opção aqui. Ele tem que jogar ou o cavalo G8 ou o cavalo H7. Um desses dois lances é triste e o outro é muito triste. E o Carlsen joga só o triste, que é o lance cavalo H7. Pelo menos ainda dá para rocar. E agora temos o lance dama em D2 aqui jogado pelo Praggnanandhaa. Já não o melhor lance da posição, que seria o lance dama em E4 aqui, atacando tudo e mais um pouco. Mas o lance jogado foi dama D2, dando mais um reforço aqui para o bispo. E o Magnus Carlsen segue com o melhor lance, cavalo em F8. Opa, que isso, aqui tem conhecimento, hein? Eu já teria tomado aqui, não é que isso seria um problema, mas os computadores dão como melhor ainda jogar o lance cavalo F8. Aí a gente vê quem sabe das coisas. Agora é o seguinte, pessoal. Cavalo F3 foi jogado pelo Praggnanandhaa, não o melhor lance, que seria bispo B3, mas aqui é coisa de computador, não é? Você fala assim, Rafa, é verdade, hein? Eu quero ver, fala o teste da sinceridade aqui. Quem é que, quando eu mostrei cavalo F3, falou assim, Rafa, pera um pouquinho, volta, bispo B3 era bem melhor. Fala a verdade. Quantos? Levanta a mão quem pensou isso. 1, 2, 3. Sai da sala os três, mentiroso. Vamos lá, galera. Isso aqui é coisa de computador. A partida seguiu com o cavalo em F3, agora aqui pelo Praggnanandhaa. E o Magnus Carlsen joga com dama em C5, ainda mantendo contato com alguma atividade aqui também. Cuidado, não vai pendurar. Temos bispo toma, dama toma e cavalo G5. Praggnanandhaa indo pra cima, o cavalo e a dama defendendo aqui o bispo, a dama defendendo em F7, tá uma bagunça aqui. E o Carlsen finalmente segue com o cavalo em G6 atacando o peão. Rafa, por que não tomou o peão aqui, ó? Essa turma não gosta de peão, essa turma não é possível. Sempre que pode tomar o peão, a turma não toma, né? Aqui dá para defender, ó, fica show de bola, mais ou menos, né? Você começa a criar um monte de buraco. A hora que você é obrigado a avançar peão, começa a criar fraqueza de montão, né? Então, não funciona. Por isso que o Magnus Carlsen prefere melhorar a posição das peças e esperar um momento vantajoso, se existir, de capturar o peão. Cavalo em E4 foi jogado pelo Pragna. Olha a confusão, cara. Magnus Carlsen captura o peão de E5. Cavalo D6 com cheque, o único lance. O Praggnanandhaa tá jogando um absurdo nessa partida. Um absurdo. Por quê? Ele tá com 2 peões a menos aqui. O Magnus Carlsen tem uma qualidade a menos. Tá uma grande confusão, né? Se for olhar em termos materiais, tá até igual, uma qualidade por 2 peões. Vamos ver como segue. Rei F8 foi jogado e agora a torre de H vem para F1. Com pressão no peão de F7, que no momento está defendido, mas o Magnus Carlsen prefere criar mais um bloqueio com o cavalo em F6. E o Pragna segue centralizando a dama com o tempo sobre o cavalo. O cavalo pula para a casa de G4 e nesse momento o Praggnanandhaa fala, deixa eu capturar este pioneiro aqui, joga o lance cavalo por B7. Errou! Porque agora o Magnus Carlsen tem contragolpe. Esse cavalo aqui estava muito poderoso. Dama B6 talvez fosse um pouco mais forte, aumentando a pressão na posição. Mas toda vez, né? Na maioria das vezes, quando a gente captura um materialzinho, perde dinamismo, né? E o Magnus Carlsen aproveita agora para o contragolpe. Bispo B5 foi jogado rasgando um ataque para cima do cavalo e rasgando um ataque para cima da torre. E agora? O lance é forçado. Na verdade, só tem 2 lances possíveis. Ou C4, que deixa o cavalo e ataca o bispo, ou o lance jogado aqui pelo Praggnanandhaa. Dama D8 com cheque. É checkmate. Não, dá pra voltar um monte de peça aí. Dá pra trocar também. O Magnus Carlsen prefere voltar o cavalo. Temos dama toma,
e depois de rei toma, agora sim, o que fazer, né? Agora o cavalo não está mais atacado. De qualquer maneira, a torre está atacada e o Pragnananda, portanto, segue com o lance C4. Magnus mantém o bispo aqui na ala da dama com o bispo em A4 e agora a torre D8, o melhor lance. Cara, o Pragnananda tá achando todos. E esse lance parece ruim, porque dá para jogar um bispo C6 atacando o cavalo, e aqui o cavalo é a defesa da torre, mas a torre sai defendendo. Agora, o Carlsen aqui perdeu a oportunidade de jogar bispo por C2, hein, galera? Esse lance aqui talvez tivesse sido um pouquinho melhor. Não estou dizendo que era fácil, porque tem um peão disparando aqui, né? Tem que ter uma frieza absurda para jogar uma posição como essa. E teria que achar o quê? Que é aqui? Torre F8 ou rei F8? Torre F8. Puxa vida, é difícil achar isso aqui com esse peão disparando, né? Tem que achar torre F8 aqui para poder dar liberdade pro cavalo e tal, né? E aí segura o peão. Mas é uma sequência muito difícil de encontrar. O Magnus Carlsen provavelmente calculou, mas não gostou muito. Preferiu jogar com bispo C6, parece mais promissor mesmo. E agora a torre B8 foi jogado, saindo do ataque do rei e defendendo o Pokotó. E o Magnus Carlsen agora poderia continuar melhorando a posição com o lance cavalo E5 ou capturar o peão. Ele prefere capturar aqui o peão, tá bom demais. Torre G1 foi jogado e bispo F3. Galera, uma confusão enorme tá acontecendo aqui na partida. Uma partida super fina, ninguém errou nada. Tem sacrifício de qualidade, tem sacrifício de peão. E o que tá rolando agora? O Pragnananda tem um peão passado aqui, né? Que ele pode começar a disparar. Mas ele prefere jogar o lance torre G3. E agora o Magnus Carlsen consegue balancear a posição com o cavalo em E5, que defende um pouco aqui, tanto na ala do rei quanto na ala da dama. Pragnananda dispara com C5 e agora as pretas têm até mesmo contra-jogo. Mas o Magnus Carlsen tem que achar esse lance alienígena, G5. Claro que ele joga. G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, cara. É um lance de outro planeta, né? Você fala assim, tem a torre e tem o peão, vou jogar G5 aqui. Qual que é o ponto de jogar G5? O ponto é desviar a torre do contato com o bispo para poder jogar cavalo D7 sem pendurar o bispo. Olha que legal. Se torre por peão, cavalo D7, ataca a torre, como é que ela vai defender aqui o cavalo? Não dá, né? Então, as pretas têm vantagem. E se tomasse de peão, maravilha, esse peão começa a disparar, né? Que legal esse lance G5. Pragnananda segue com o lance cavalo D6, aproveitando a cravada aqui desse cachorro. Magnus segue com o melhor lance G4. As pretas agora têm vantagem decisiva. Pragna segue com o cavalo C8 com cheque. Rei F6, deixa o rei em segurança. O cavalo vem para D6 de novo, atacar o cavalo. E agora? Como é que o Magnus Carlsen faz para proteger aqui? Rafa, eu vi bispo C6, parabéns. Era o lance que o Carlsen devia ter jogado. É o melhor lance da posição. Dá para encontrar, mas o Magnus Carlsen, ele viu aqui. O problema do Magnus Carlsen, ele é tão genial que ele encontrou uns padrões aqui, deu uns flashes na cabeça dele. E ele falou assim, se eu sacrificar a torre agora, eu vou poder tomar aqui, depois eu vou atacar lá, eu vou dar cheque aqui, eu vou pra cá, e depois eu vou disparar o peão e vou promover. Essa é a cabeça do Carlsen em flashes, assim, em segundos, né? Se fosse um jogador mais assim igual eu ia falar, acho que aqui defende. Ia ser o melhor lance. Olha como o xadrez, existe o paradoxo às vezes no xadrez, né? O duro é que isso só acontece 1 em cada 10 lances. Na maioria, o padrão é melhor mesmo do que esse meu raciocínio aqui. Mas tudo bem. A partida seguiu com o lance. Vamos ver o que o Carlsen vai aprontar aqui. Cavalo por cavalo foi jogado pelo Magnus Carlsen. Ele não pendurou, ele quis fazer isso. Ele achou que era bom. Ele sacrificou mais uma qualidade, são 2 qualidades a menos, 2 cachorros contra 2 torres. Magnus segue com o lance cavalinho 4, torre atacada. Torre volta, cavalo C3 com cheque, o rei tem que defender o bispo, rei B2 foi jogado e o cavalo chega na casa D2 atacando a torre e o peão vai disparar. Mas o Pragnananda segue com o lance torre F1, o melhor lance, colocando esse incômodo e nesse momento é difícil encontrar lances. O tempo dos dois está caindo. Tem 30 segundos para Pragnananda, 1 minuto o Magnus Carlsen. Magnus joga o lance G3 e esse lance acaba sendo um erro, mas a única maneira de castigar é jogar com torre G8.
O Praggnanandhaa não encontra, todo mundo tá desesperado e afobado, e por isso esse lance C6 foi jogado, que cá entre nós parece um lance excelente. É um lance que o computador dá duas interrogas, mas espera aí, se você tomar o peão, o que acontece aqui de bispo? O que acontece? Você pega o rei do adversário, quebra a cruz deles e devolve o rei para ele, chama o árbitro, fala, ganhei, lance ilegal. Não pode. E se tomar de cavalo, desviou a defesa do bispo, com cheque além de tudo. Por isso, parece bom o lance. No entanto, todavia, contudo, as pretas teriam e dramaticamente não jogam o lance G2. No entanto, também não é simples, porque as brancas teriam nessa posição torre por bispo. E olha, não dá para tomar. As pretas teriam que achar, e talvez tenha sido isso que faltou no cálculo do Carlsen, teria que achar rei G7 aqui. Qual a chance de você achar rei G7 aqui? É difícil, mas o ponto todo é que depois que você toma, aqui as brancas têm torre G8. Rafa, eu vou promover aqui, acabou? Na verdade não, depois de torre toma e tanto faz, qualquer cavalo toma, o peão avança e ninguém para esse cara, não dá pra dar cheque. Só se você vier com o cavalo aqui e falar, nem isso, nem pra roubar dá, porque você vai falar cheque aqui pra voltar pra cá, né? Você vai tentar dar aquela roubadinha, mas ele toma, de qualquer maneira não dá nem pra roubar, né? A não ser que você faz aqui, mas não vai ajudar também, né? Faz um lance meio roubalheira. Mas não pode, Rafa, para de ensinar coisa errada. Mas quando tá caindo o tempo a turma faz, não pode. Ó, é o seguinte, galera, não pode, chama o árbitro, hein? Agora é o seguinte, pessoal. Por isso, teria o lance G2 e depois de torre por F3 teria que achar rei G7, é difícil. E depois de C7 promove pra dama, e aí todo mundo promove pra dama, e aqui tem dama C1 e tem confusão. Confusão à vista aqui, a confusão infinita aqui. O que você quiser vai acontecer aqui. Aqui é pênalti, né? Qualquer coisa vai acontecer aqui, é loteria, é Mega Sena, isso aqui você não sabe o que está acontecendo numa posição dessa. Poderia ir para esse caos absoluto. Mas o Magnus Carlsen não encontra o lance G2, ele até entende que era importante jogar rei G7, mas não nessa ordem, porque agora de fato, se torre ele teria G2, né? Acho que cairia por outra ordem, mas era necessário jogar o peão primeiro, porque agora Praggnanandhaa tem o lance C7. Magnus Carlsen tenta defender com o bispo, mas agora, Praggnanandhaa tá encontrando tudo. Torre B8 ameaça o bispo, vai promover. Magnus Carlsen ainda faz o lance G2, mas vendo que já não dá mais, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Magnus Carlsen foi derrotado de novo nesse torneio. Será que ele tá na lanterna? Calma aí, Rafa, deixa eu entender. Primeiro, por que ele abandonou? O Praggnanandhaa vai jogar torre D1 aqui, galera. Vai jogar qualquer lance. Ah, eu vou promover aqui pra dama. Não tem problema. Vai trocar aqui, vai tomar. E não tem como evitar a promoção do peão. Não tem jeito. A posição é muito vantajosa. É vencedora já. E por isso o Carlsen fez lá o lance, mas abandonou logo em seguida. Uma partida caótica. Não foi da maior das precisões, mas para mim foi uma das partidas mais emocionantes que eu vi esse ano. Uma partida sensacional, de altíssimo nível aqui entre Praggnanandhaa e Magnus Carlsen, com vitória do indiano. Mas olha a montanha russa, né? O Praggnanandhaa saiu melhor na abertura, o Carlsen fez os seus esquemas lá, ficou melhor, mas o Praggnanandhaa acabou sendo mais consistente, quem diria, né? E aqui no torneio, bom, primeiro, o rating do Magnus Carlsen, cara, segunda derrota, olha como penaliza, né? O cara que tem um rating muito mais alto do que todo mundo, ele perde 2 partidas, cada partida que ele perde aqui, 6 pontos, 6 pontos e meio, né? Se ele empata, ele também perde. Ele tem que ganhar, para ganhar 2 pontinhos, 1,5, 3, né? Então, é muito difícil ser Magnus Carlsen. E aqui a gente tem a classificação. Olha só, a Alireza Firouzja na liderança com 7 pontos e meio. Praggnanandhaa com 4,5, lembrando que uma vitória sem ser em Armagedon, uma vitória direta como essa do Praggnanandhaa, ganha 3 pontos. Então veja que ele saiu de 1,5 para 4,5 e já está vice-líder. Mais uma vitória que ele conseguiu, o Firouzja perdeu uma, ele já alcança a liderança, né? Então tudo pode acontecer. Agora o Carlsen está com 1,5, galera. Ele, para ganhar esse torneio daqui para frente, praticamente ele vai ter que ganhar, não pode empatar mais, tem que ganhar umas 4, 5 seguidas aí,
né? Pra ver se torcer pros outros não conseguirem, porque tá difícil aqui pro Carlsen, cara. Ele tá em último lugar no torneio. Eu acho que eu nunca falei isso na minha vida. Eu acho que eu nunca falei isso na minha vida. O Magnus Carlsen tá na lanterna do torneio. À frente, Vincent Keimer, depois Gukesh, né? O Wesley So, Praggnanandhaa e Alireza Firouzja. Galera, será que esse torneio vai ser histórico? Em que sentido? O Magnus Carlsen em último ou ele vai arrancar e vai ser histórico porque ele vai ganhar o torneio, vai ficar em primeiro lugar no final do campeonato? O Magnus de antigamente pega essa lanterna aqui e vira troféu, hein? Vira pódio. Vamos ver como vai ser. Muito bem, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!